A Luísa escreveu um livro chamado Sonata em Auschwitz. Você está com ele também. Né? Está aqui, está aí também. E tem tudo a ver com o que você está falando. Você teve a ideia do livro quando você conheceu uma sobrevivente de Auschwitz. Sim. Conta para mim. É engraçado até quando você falou do perdão, o meu livro, outro dia, quando o Chico Azevedo, do Arroz de Palma, escreveu Orelha. E o Chico fala assim, nossa, seu livro é muito sobre perdão. E quando você veio agora e falou da peça, e o Carlos falou da peça, porque foi o seguinte, quando eu conheci, esse é o terceiro romance histórico, né? Eu sempre trabalho com temas ligados à cultura judaica, não à religião, à cultura judaica, essa herança judaica. E eu conheci uma senhora, mora no Rio, além da sobrevivente, ela tem 103 anos. E quando eu conheci... ela já tinha morrido. Não, ela está viva, ela tinha 101, acabado de fazer, lúcida, bem lúcida, ainda está lúcida, mas enxerga pouco e escuta, né, problemas de audição. E ela teve em Auschwitz em 44 e ela perdeu, ela chegou grávida, no auge, assim, já ao final da guerra, a guerra perdida, enfim, e ela chegou, passou por uma seleção do Mengele e continuou, ele não acreditou que ela estivesse grávida, enfim, ela foi e deu à luz num barracão e a criança foi tirada na hora dela e ela nunca mais, não soube o que aconteceu. E aquela história me marcou muito. E ela vive ela viu até a criança hoje com e isso, viu, né? a mão dessa, ela escrevia, era uma menina, e aquela crueldade, aquilo eu já vinha trabalhando sempre com esses assuntos, e eu falei, eu vou fazer um livro que seja uma redenção para isso. Então, na minha história, um bebê é um soldado alemão que salva uma criança. É um romance com uma história de mistério, ele vai seguindo até o final, você vai ficando num suspense, mas efetivamente é um soldado, logo no começo ele salva essa criança, ele é um jovem de 24 anos, um oficial, e ele tem um dilema naquele momento, se ele vai salvar aquela criança ali, ele é um oficial nazista, e para fazer isso ele vai renegar tudo que ele acreditou, como ele foi criado dentro da juventude hitlerista, dentro da cultura dele. E eu quis fazer esse livro como se fosse daí um livro cheio de perdões, na verdade, porque ele salva essa criança, com isso ele, na verdade, se afasta da família dele. A história é a neta dele, tipo assim, 60 anos depois, e descobriu essa história, que ela, por acaso, sabe que tem um avô nazista que ela não sabia. E aí é ela que vai contar essa história e vai atrás do que aconteceu com essa criança que sobreviveu. E chama Sonata em Auschwitz, porque esse oficial, ele tinha estudado música e, na verdade, quando ele está com aquela criança ali, o que ele sente? Ele sente uma vida, uma força enorme e ele começa a compor uma música, né? Por isso a sonata, que é para essa criança, é a sonata para a raia. E, curiosamente, eu tenho um sobrinho que tem 24 anos, que é maestro, regente, jovem regente, enfim, que é o Antônio, e ele compôs uma música, ele tem a mesma idade do personagem. Então, amanhã a gente vai lançar o livro, né, na Travessa do Leblon, todos convidados, e a gente vai ter a apresentação pela primeira vez da sonata, porque aí ele também não me deixou ouvir. Então é incrível. Não sei, eu só escutei um trecho que está super bonito, e eu contei essa história para ele, e vocês, né, que trabalham com música aqui, a música tem uma história, então a música tem um crescente, vem ele salvando, tem a visão que esse oficial tem dos campos, né? E o que eu acho assim interessante, quando eu comecei, a gente falando aqui de Deus, é que eu tenho muito um personagem que ele é um outro personagem que é sobrevivente também, e ele diz assim que Auschwitz, esse período, é um lugar onde Deus não existia. Então, por isso que ele diz, até os judeus não podem se tatuar, né? Então, Auschwitz é o único campo que tem as tatuagens com números. E esse personagem, ele fala de uma outra personagem que tem a tatuagem, mas ele diz que naquele tempo ali era permitido, porque não existia Deus. Então, ele fala muito dessa questão de se questionar que você tinha ali que são sobreviventes ou viventes. Como é que as pessoas... eu escrevo sobre isso porque é um período que eu não consigo, jamais vou conseguir entender. Eu acho que ninguém, a gente não consegue entender. A gente tem violências em vários momentos da história, mas esse período específico, para mim, foram 6 anos em que a gente vê coisas que são absurdas e assim, inexplicáveis. É o reino do absurdo, não é o reino da maldade. É o reino, isso é o objetivo, eu tentei colocar no livro. Eu procuro trabalhar com fundo histórico, com os dados históricos, mas com uma coisa que é traduzir isso em informações. Os teus outros livros também tratam desse período de judeus durante o nazismo? O anterior, sim, que foi uma praça em Antuérpia, eu trabalhei com refugiados.
Tá. Então, uma coisa que tem até ficou... Eu lancei há 2 anos e teve muito a ver com essa questão hoje da Síria. A questão dos refugiados, que os refugiados, em qualquer época, eles sofrem o mesmo tipo de perseguição, os países fecham as portas. Durante a Segunda Guerra foi assim, e é incrível que a gente viu isso de novo. Os países dão pouquíssimos vistos, são problemas que a gente não quer, né? A gente não quer saber. A gente finge que não vê, né? E hoje, então, que a gente vive com esse mundo todo midiático, a gente sabe o que está acontecendo. Nesse livro hoje aqui, eu falo muito assim dos toques de recolher da época dos guetos na Alemanha. Eu começo com A Noite dos Cristais, que por acaso, dia 9 de novembro, fazem 79 anos. E eu resolvi, falei, eu vou descrever como é essa sensação de você estar ali e, de repente, você vai perdendo tudo. Você tem a sua casa invadida, você é preso sem sentido. Depois, essa família, né, do livro, ela é levada depois para um gueto. Você não depois vale nada, de repente. Você vale alguma coisa e, de repente, no dia seguinte, você não vale nada. E a gente fazendo um paralelo, hoje com o que a gente vive hoje, até no Rio, também em outras cidades, mas principalmente hoje no Rio, que a gente tem situações em comunidades que são... Você tem toque de recolher, você tem uma prisão... Você não sabe por que você é preso, você tem denúncias, você não sabe na mão de quem que você está, se é aqui do lado da milícia, polícia, do bandido, você não sabe. E isso era uma época que, quando a gente... eu pondo isso em 38, né, naquela época, quando começa a ascensão, depois da Noite dos Cristais, né, mesmo do antissemitismo mais latente, e aí a guerra começa, e essa situação que a gente vê lá, a gente vê hoje, enfim. Então, eu tentei colocar mais sensações, eu procuro colocar o que as pessoas, como é que as pessoas se sentiriam, sabe? Numa época em que você tem, de repente, a sua casa invadida, você perde seus direitos, é uma coisa muito... Vai ser que horas amanhã? Desculpa, pode falar. Não, Vera, é a ausência de Deus, né? Quando a gente vê também os terreiros sendo invadidos no Rio. Sim. Essa sensação de impotência da gente. E você não tem para quem reclamar, você não tem a quem apelar. Lorena Castro, ela tem dúvida aqui, ela quer saber da Luísa como é que foi a pesquisa histórica do livro, em quais lugares ela foi, se teve entrevista, ela quer saber como é que foi. Pergunta da Lorena. Foi enorme, obrigada, Lorena, dando uma resumida. Não, tem uma pesquisa enorme, mas eu fiz muito em loco, eu gosto de fazer isso quando eu faço os livros, né? Então, eu viajo, fiquei 3 dias lá no campo, em Auschwitz, 3 dias, indo, passando, né, ficando numa cidade ao lado, para sentir um pouco ali como era. Fui para Berlim, que é outro lugar do livro, fui para todos os lugares, fazendo e refiz o caminho dos personagens. Porque o tempo que as pessoas ficavam no trem, então eu refiz o percurso, enfim, mas tentando para sentir um pouco as paisagens, os locais. E principalmente quando a gente escreve, eu acho que é como quando se atua ou se canta, você sente muito, né? Você tem que sentir aquilo, você tem toda a informação, mas você tem que colocar aquilo na sua escrita também. Então eu tento passar isso. A pesquisa tem uma pesquisa histórica, eu acho até que tem a ver com o que a gente tem hoje, a gente tem muito fake news, né? A gente ouve muito essa palavra. Então o que eu gosto de fazer, assim, eu trabalho assim, com dados, e eu transformo isso numa informação. Sabe, a gente às vezes tem dados e troca esses dados e não sabe onde coloca. Então, eu tento trabalhar com dados históricos muito, assim, precisos, né? Os trens que foram para os campos, depoimentos, trabalhei muito, conversei com muitas pessoas, sobreviventes e tal, mas transformo isso numa ficção com um fundo histórico, né? Espero que se você goste, tenha respondido. Muito lindo. Podemos terminar? Vamos. Então tá bom. Muito obrigada, querida Aline. Obrigada pelo convite. Daniela, Obrigada, Tereza, Luiz, o Bruno. A gente chegou ao final novamente. Amanhã a gente volta às 5 horas da tarde. O Sem Censura volta amanhã. Até lá. Banzeiro, 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 banzeiro. Água de chuva é banho de cheiro.